E aí, meus queridinhos, saudade de vocês, nós bater uma prosa. Olha só, é tá porrada de exercício. Regra de três simples, regra de três composta, olha só que tantão. Nossa, que mais. Gente, 40 exercícios, meu Deus, isso é ótimo, é mega ótimo. E o que importa aqui é a interpretação, pessoas, é o que você lê. E depois do que você lê, é o que você entende. E depois do que você entende, é o seguinte, que conta eu faço, né? Então, você lê, você entende, depois você descobre, tem que fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês umas estratégias, assim, facinhas, coisa que eu gosto de brincar. E depois a gente... Por quê? Primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo. Depois que eu entendo o que eu estou fazendo, eu vou fazer o quê? Eu vou criar mecanismos de acelerar o processo que eu entendi que eu estou fazendo. Para que você não aprenda uma técnica e, de repente, você... Porra, esqueci a técnica. Mas de onde ela veio? Nem sei. Então, é muito complexo isso. Vamos pensar da forma mais simples primeiro, a forma mais neném primeiro, para depois a gente criar uma técnica para aperfeiçoar esse jeito de pensar. Então, olha esse cara aqui, ó. Uma universidade tem um professor para cada 6 alunos. Isso é uma razão, né? Eu poderia pensar, primeira forma, um professor para cada 6 alunos. Lembra nossa primeira aula de razão? Um professor para cada 6 alunos. Então, se a gente pega aqui professor sobre alunos, eu poderia pôr um professor para cada 6 alunos. Proporção, né? E aqui fala assim ainda, ó, 3 funcionários para cada 10 professores. Ó. Funcionários por professor. Opa! Funcionários por professor. Que isso? 3 para cada 10, ó. 3 para cada 10. Tá vendo? Aí ele fala, ó, determine o número de alunos por funcionário. Alunos por funcionário. Tudo bem. Então, você pode vir aqui, ó. Tem aqui a relação de aluno com professor, tá vendo? Nuvenzinha vermelha. Fica de olho. Nuvenzinha vermelha. Então, aqui, ó, se a gente dá uma isolada aqui nos professores, professor, passa o aluno para lá, é aluno dividido por 6. Tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar esse professor e jogar ele bem aqui, ó, onde tem professor. Por quê? Porque eu quero a relação entre o número de alunos por funcionário. Então, vamos substituir ali. Para ficar elegante, vou pôr a nuvenzinha verde, ó, e vamos fazer essa conta aqui de verde. Ó. Então, você vem aqui, joga para cá. Você vai ter funcionário dividido por professor, que é alunos sobre 6, que é igual a 3 sobre 10. Tá vendo aí, ó? Agora, o que vai acontecer? Joga esse A sobre 6 para lá, tá dividindo, passa para lá multiplicando, então vai ficar 3 sobre 10 vezes A sobre 6. Simplificando a parada aqui, ó, isso vai dar 2, que vira 20. Então, a gente vai ter que 20 passa para lá multiplicando, que é igual a aluno dividido por funcionário. Olha só, 20 para 1. Furniture. Determina o número de alunos por funcionário. Determina o número de alunos por funcionário. Ó, alunos por funcionário, 20 para 1. Então, tem 20 alunos para cada um funcionário. Tá vendo? Aqui eu usei o meu conhecimento de razões, né? Então, a partir do conhecimento que nós adquirimos sobre razões, o que significa uma razão, a gente fez a regra de 3. Mas eu poderia pensar mais simples ainda. Imagine, eu posso pensar escrevendo em português, sim. Vamos pensar, vou ler de novo. Uma universidade tem um professor para cada 6 alunos. Ó. Essa universidade tem um professor para cada 6 alunos. Beleza. Essa faculdade tem 3 funcionários para cada 10 professores. Ó. 3 funcionários para cada 10 professores. Aí ele pergunta o número de alunos por funcionário. Tudo bem.
A relação que eu tenho aqui, ó, é funcionário com professor, né? 3 funcionários valem 10 professores. Mas se a gente observa, se um professor está para 6 alunos, então 10 professores vão atender quantos alunos? 60 alunos. Concorda? Então, a gente chega à conclusão aqui embaixo que é o seguinte: 3 funcionários atendem 10 professores que atendem 60 alunos. Então, 3 funcionários, eu estou só raciocinando e escrevendo o meu raciocínio. 3 funcionários, então, atendem 60 alunos. Mas se 3 funcionários atendem 60 alunos, um funcionário atende o quê? 1/3 de 60, 20 alunos. Então, aqui, pessoas, eu não usei conhecimento matemático específico. Eu utilizei o quê? Meu raciocínio. Eu fui pensando. E fui pensando, é uma coisa que parece meio intuitiva. É porque às vezes a gente tem conhecimento formal e a gente tem conhecimento informal. É o que vocês chamam de... Professor, eu posso fazer por lógica? Com coisa que lógica não fosse matemática, né? Lógica é a parte matemática. Mas vamos pensar assim, ó. Existem 2 tipos de estruturas lógicas. Uma estrutura lógica formal, está aqui em cima, uma estrutura lógica de razão formal, mas eu tenho uma estrutura lógica informal. Parece que ela nasce com a gente, é uma coisa interna, sua. Então, mesmo que você você pode entender razão, mas você pode não dar conta de explicar a razão. Vamos conversar assim. Já aconteceu isso com você? Você entende um assunto, mas você não consegue explicar aquele assunto. Você entende aquele assunto para você, da sua forma, do seu interior, do seu jeito de pensar. E você não consegue criar uma modelagem desse assunto para explicar isso para alguém. Pessoas, razão, proporção, regras de 3, tem muito disso. Você consegue resolver formal, você consegue resolver informal, do seu jeito natural. Como eu pensei aqui, olha só, um professor atende 6 alunos. 3 funcionários atendem 10 professores. Se 3 funcionários atendem 10 professores, 10 professores atendem quantos alunos? Ora, se um atende 6, 10 atende 10 vezes 6. 10 vezes 6 dá 60. Isso quer dizer que esses 3 funcionários que atendem 10 professores serão responsáveis pelos 60 alunos dos 10 professores. Isso quer dizer que cada funcionário, se 3 atendem 60, 3 atendem 60, 1 atende 20. E aqui fica clara a regra de 3, né? Lembrando, o que eu chamo de regra de 3? Regra de 3 é uma proporção, né? O A está para B, assim como o X está para Y. Numa proporção, a menor de todas, que é essa aqui, que você tem 4 valores envolvidos, se você conhece esse e esse, observe, se você conhece 3 valores, dá para descobrir quem é o 4º valor. Isso é o que a gente chama de regra de 3. Simples. Tá vendo? Mas o primeiro passo é o quê? Sem pressa, com calma. Você lê o português, você compreendeu o português. Se você entende a sua lógica interna, pode fazer exercício com a sua lógica interna? Pode. A questão de marcar, ninguém quer ver o que você pensou, quer saber se a letra D está certa, a letra A está certa. Qual que é a letra que está certa? Agora, se você tiver um raciocínio formal, massa, dá para fazer também, vocês viram aí. Mas pensando em provas discursivas, talvez é o seu caso, você vai pensar numa USP, você vai pensar na Unicamp. Eu posso usar o pensamento não formal para resolver exercício? Pode. Desde que você explique o que você está fazendo. Não precisa fazer uma redação. Você pode explicar com poucas palavras, igual eu fiz aqui, montando a legendinha, uma parada assim, tranquilo, tá? Então, é muito importante que vocês enxerguem esses fatos.
Galeria. Aqui está. Olha só esse cara, velho. 3 profissionais fazem 24 peças em 2 horas. 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. Em quantas horas 2 profissionais e 3 aprendizes farão 48 peças? Muito cuidado aqui, pessoas, porque você tem 2 tipos de pessoas. Aquelas que já sabem fazer o serviço e aquelas que estão aprendendo a fazer o serviço. Então, se você pensa de forma bem natural, poxa, quem já aprendeu sabe fazer mais rápido, né? E esse exemplo serve, inclusive, para você ver como você faz para melhorar seu tempo de fazer prova. Quando você aprende, quando você exercita, que você sabe fazer determinada coisa, você é mais veloz para fazer a coisa. Você não tem dúvida, você entende o processo. Se tiver 4 etapas o processo, então você sabe o que vem depois da primeira etapa, o que vem depois da segunda, o que vem depois da terceira etapa. Então você entende, vai lá e faz. E o aprendiz? O aprendiz está aprendendo, ele demora mais, porque, porra, o que eu faço agora? Pera, deixa eu lembrar. Ah, deixa eu ir na minha cola. Ah, tem que fazer isso. Então o aprendiz, pensando assim da forma mais natural possível, raciocínio lógico, como vocês dizem, o aprendiz ele leva mais tempo para fazer a mesma coisa que um profissional já sabe fazer do que ele faz. Então vamos pensar da maneira mais simples do planeta. Depois a gente usa técnica. Vamos pensar aqui, ó, eu tenho pessoas que são profissionais. Essas pessoas que são profissionais, elas fabricam aqui algumas peças e elas gastam um certo tempo para fazer essas peças, né? E o que eu sei? Bom, eu sei que 3 profissionais, né, vão fazer 24 peças lá em 2 horas. Pessoas, quando eu não tenho muita informação, descobrir a unidade é uma excelente informação, sabe? A unidade, eu vou te explicar isso. Porque olha o objetivo, ele quer saber o seguinte, em quantas horas 2 profissionais, junto com 3 aprendizes, fazem 48 peças. 2 profissionais, em quantas horas? Tá, vamos pensar assim, o que é o mais simples? Em 1 hora, o que esses 3 profissionais fazem? Isso é o que você chama de lógica, entendeu? É uma coisa natural, sei lá como te explica isso. Você sabe, se em 2 horas eu faço 24 peças, então na metade do tempo eu faço a metade das peças. Não é natural isso? Ok. Tá, então se em 1 hora 3 profissionais fazem 12 peças, em 1 hora, um profissional vai fazer quantas peças? 4 peças. Exatamente. Então, olha só, não estou usando matemática complexa aqui, não estou usando estratégia, formalidades, eu estou pensando. Véio. Ó, 1 hora, 3 profissionais fazem 12 peças. Então, em 1 hora, um profissional só vai fazer 4 peças. Tá, então, peraí, se em 1 hora um profissional faz 4 peças, em 1 hora, 2 profissionais fazem quantas peças? 2 pessoas profissionais vão fazer 8 peças em 1 hora. O que eu acabei de descobrir? Ó, o que os 2 profissionais com exercício cita? O que eles fazem em 1 hora? O que eu vou fazer agora? Eu vou interpretar os aprendizes. Vou ver o que esses aprendizes fazem em 1 hora. Vamos lá. Aprendizes fabricam peças em algum tempo. Que informações eu tenho aqui, ó? Eu tenho informações seguintes, ó, 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. Tá. Em 1 hora, os mesmos 4 aprendizes farão quantas peças? Olha só, exatamente, ó, 16 terços, 1 terço. 1 terço, certinho. Olha só. Então, se
4 aprendizes em 1 hora fazem 16 terços de peça, em 1 hora, um aprendiz vai fazer quantas peças? Se um aprendiz faz 4 terços, 3 aprendizes fazem o triplo. O triplo de 4 terços é 4. Agora, pessoas, olha que massa. A nossa tabelinha chegou a uma conclusão, olha aqui. Qual que é a conclusão? 2 profissionais, eles vão fazer 8 peças em 1 hora. Nessa mesma hora, os 3 aprendizes vão fazer 4 peças. Então, podemos assim dizer, ó, juntos, 2 profissionais e 3 aprendizes, farão 8 mais 4, 12 peças. Então, enquanto os profissionais fazem 8, os 2 profissionais fazem 8 peças, os 3 aprendizes vão fazer 4 peças. 8 mais 4 dão 12 peças. E o que ele pede? Olha só, 48 peças. Ah, brincadeira, hein? 48 peças. Olha só, aqui você pode fazer uma regra de 3, da mais simples que tem. Olha aqui. Se você pensa assim, que essas pessoas, 2 profissionais e 3 aprendizes, fazem 12 peças em 1 hora, 12 peças em 1 hora, peças e hora, 48 peças serão feitas em quantas horas? Multiplica cruzadinho, 12x tem que ser igual a 48, então x é igual a 4. Moral da história, olha só. Portanto, as 48 peças ficarão prontas em 4 horas. Então, aqui o que eu fiz foi explorar o raciocínio de vocês, né? Mostrar a coisa nativa sua lá, inatos, né? Que está dentro de você, o seu jeito de pensar, você pode usar ele da melhor forma, do jeito que você quiser. Agora, tem técnica para fazer isso? Tem técnica para fazer isso. Agora deixa eu ver meu espaço aqui, deixa eu ver. Não, vai dar aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pensar desde o começo outra vez. Isso aqui é o que a gente chama de regra de 3 compostos. Ó, eu tenho profissionais, eu tenho mais do que 2 grandezas envolvidas. Eu tenho profissionais que estão fazendo peças e, para isso, esses profissionais estão gastando algumas horas, né? O que a gente viu lá? A gente viu que 3 profissionais fazem 24 peças em 2 horas. 3 profissionais fazem 24 peças em 2 horas. Certo? O que eu quero descobrir? Bom, eu quero descobrir o seguinte, em 1 hora, 2 profissionais fazem quantas peças? Olha só. Aí a técnica aqui é a técnica de proporção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma incógnita aqui, ó. Uma incógnita. Eu vou sinalizar essa incógnita aqui pra gente, ó. Vou de rosinha. Olha só a minha incógnita. É o número de peças. Eu quero saber o que esses 2 profissionais em 1 hora fabricam de peças. Olha só. E a gente costuma usar um esquema de setas aqui, ó. Eu vou pôr como padrão aqui, na minha incógnita, a seta subindo, né? Agora eu preciso saber o seguinte, peças e horas são grandezas diretamente proporcionais ou são grandezas inversamente proporcionais?
E aí? Olha só. Para saber isso, o que você vai pensar? Você vai fixar o número de profissionais, ou seja, vai tornar o número de profissionais constantes, e você vai pensar, ó, o mesmo tanto de funcionário. Se eu aumentar as horas, eu vou ter mais peças ou menos peças? Ou pode pensar o contrário. A mesma quantidade de profissionais. Para eu fabricar mais peças, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Aí, galera, já tá batendo o martelo ali, ó. Mais peças, mais horas. Aumentou as peças, aumentaram as horas. Diretamente proporcional. Se fossem só as peças e as horas envolvidas na história, gente, nós teríamos o que aqui, ó? 24 está para X, do mesmo jeito que 2 está para 1. Se fossem só as peças e as horas. Uma proporção simples. Em outras palavras, uma regra de 3 simples, como acabamos de fazer aqui em rosa, para descobrir as 4 horas. Tá vendo? Agora, meus queridos, vamos pensar o seguinte: ainda tem os profissionais envolvidos na história. Então, eu preciso comparar número de peças com os profissionais. E para isso, eu vou fixar número de horas na minha cabeça, na minha mente. Nós vamos pensar, ó, mesma quantidade de horas. Se eu aumentar o número de peças para serem fabricadas, eu vou precisar de mais profissionais ou menos profissionais? Outra forma de você pensar. Mais profissionais trabalhando a mesma quantidade de horas geram mais ou menos peças? Isso, mais diretamente proporcional outra vez. Então, a minha incógnita, minha quantidade de peças, ela é diretamente proporcional ao número de horas e, ao mesmo tempo, é proporcional ao número de profissionais. Lembra como é que eu amarro? Eu amarro as duas grandezas pela multiplicação. Então, eu vou pegar o número de horas vezes número de profissionais. 3 sobre 2. Aí você fala, poxa, mas e se fosse inversamente proporcional? Você amarraria pela multiplicação, só que multiplicaríamos o inverso. Por quê? Seria inversamente proporcional, quer dizer que é proporcional ao inverso. Olha só que bonitinho. Então, essa é a técnica, que inclusive foi a penúltima aula nossa sobre. Foi a penúltima aula? Ou foi a última? Acho que foi a penúltima. Que era sobre envolver duas ou mais. O dinheiro, o lucro é diretamente proporcional ao investimento e também é diretamente proporcional ao tempo. Então, como é que eu amarro as duas grandezas sendo diretamente proporcional ao lucro? Então, a gente amarra pela multiplicação. O processo continua aqui também. Então, ó, você vai cortar o 2 aqui, fofinho. Vai ficar 24 está para x, que é igual a 3. Passo o x multiplicando, 3 vezes x tem que ser igual a 24. Passo 3 dividindo, então x vai ser 24 dividido em 3. 24 dividido em 3, x é 8. Vamos ver se bateu. Olha lá, 8. Bateu. Então, esta é a técnica que nós usamos para responder o mesmo exercício. Tá vendo? Curtiu? Agora, eu quero descobrir aqui o número de... Vamos fazer os aprendizes também, ó. Aprendizes. Aprendizes fazem algumas peças em algum tempo, em algumas horas. Tá, o que eu sei dos aprendizes, ó? 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. Ih, não vai caber? Vamos lá para o outro lado. Deixa eu pegar aqui. Copiar. 4, 16, 3. 4, 16, 3. 4 aprendizes fazem 16 peças em 3 horas. Então,
1 hora. 3 aprendizes fazem quantas peças? Agora que você já estudou a proporcionalidade entre a incógnita, número de peças, e as horas e os profissionais, os aprendizes só têm uma velocidade menor, mas a proporcionalidade é a mesma. Mais peças, mais aprendizes. Mais peças, mais horas. Então, nós podemos fazer aqui a cópia das setas, ó. Essas duas, se uma sobe, a outra sobe junto. Mais peças, mais aprendizes. Mais aprendizes, mais peças fabricadas. Então, a gente vai ter aqui, ó, seguindo a proporcionalidade, eu não lembro que cor que eu pus lá para ficar igual. Vermelho. Então, vamos no vermelho aqui, ó. 16 está para Y, assim... Opa, meu Y ficou doidão. 16 está para Y, assim como 3 está para 1. Só que, ao mesmo tempo, é proporcional ao número de aprendizes. 4 para 3. Simplifica o 3. O Y vai multiplicando. 4Y tem que ser igual a 16. Isso quer dizer que o Y vale 4. Pessoas, bateu? Vamos lá ver? Ó. Olha aqui. 4. Puf. Usando técnica. Juntos, eles fabricam 4 mais 8, que dá 12. E se eu quero fazer 48 peças dividido por 12, o total é 4 horas. Portanto, letra C, certinho. Essa aqui, para mim, é uma das aulas mais gostosas. Vocês têm uma energia, mesmo de longe, muito boa. Sei lá, velho. Eu gosto de vocês. Falei. Beijo para vocês. Hein? Vamos embora. Vamos tomar uma Coca-Cola geladinha. Que tal a gente ir embora ao som de Forró Boys? Ó, o que vocês acham? Olha aí, galera. Um grande abraço a vocês. Ó, Forró Boys. Dá mulher na veia. Canso de dançar, me amarro e fica vendo a mulherada swingar. Mas quando eu vou pro forró, primeiro eu tomo bem, solto meu borododó. Eu fico o tempo todo as garotas piriguete. Chupo forró, boy, tô no swing dos moleques. Valeu, moçada. Os paredões de som já